do Mosquito. Mas depois ele brilhou, foi bem no jogo, uma importantíssima arma ofensiva do Corinthians, que ontem atacou, que ontem mostrou que aos poucos vai evoluindo na construção do jogo. Tá aí o Cantilho distribuindo bolas lá do meio de campo, botou um escritório ali, né, no círculo central, fica só enviando as correspondências. Mas deu para ver o Corinthians que está começando a gostar de ter a bola, a gostar de construir coletivamente, chegar no ataque. Ontem o Jô participou do gol, né? Esse aí. Ele participa porque se o Maidana não coloca o pé na bola, ele faz o gol. Né? Depois ele faz o segundo, quase faz o terceiro numa jogada linda no segundo tempo, bola de pé em pé. A bola pega meio que de susto ali no Jô e bate na trave. Mas um jogo que mostra evolução. Mostra um Corinthians que vai aos poucos crescer. Legal. E Mário Marra, importante a vitória dentro de casa, rapidinho, né? Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o Corinthians, mas rapidinho para falar sobre essa vitória, que é importante para o Silvinho também, vencer na Neoquímica Arena. Não, claro que sim, e o time tem evolução. A gente tem defendido aqui muitas vezes a presença do Jô mesmo no time, já que a opção é Jô ou Luan, Jô. E ele estava lá ontem bem. Pessoal, nós vamos então convocar ele, Flávio Ortega, para chegar aqui no Sport Center para contar como foi a partida e também falar, Marra, exatamente sobre esse jogador aí, o Jô e toda a trajetória, depois da polêmica sobre chuteira verde, chuteira azul turquesa, chuteira verde água, e aí ele deixou o dele lá e a vitória importante do Corinthians. Conta pra gente, Ortega. Bem, amigos do Sport Center, uma vitória do alívio, né? Que tirou um peso enorme das costas do Silvinho, principalmente. 3 pontos para o Corinthians na tabela, 2-1 contra o Sport. A primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro. Bem, o Corinthians precisava do resultado, né? Para apagar uma semana de muitos incidentes extra-campo, né? Tanto que o treinador admitiu a dificuldade até de blindar os jogadores para a preparação para esse jogo. Foi a questão que envolveu o Danilo Avelar, depois a saída do Bruno Mendes e antes até a polêmica da cor da chuteira do Jô, vocês se lembram. Dessa vez, com uma chuteira azul para valer, o Jô acabou sendo decisivo. O Mosquito foi o melhor em campo, mas o Jô acabou voltando a marcar. Desde 26 de maio não balançava as redes. O gol que acabou sendo o da vitória por 2-1, e ele agora está muito próximo do Romero para se tornar o principal artilheiro da história aqui da Neoquímica Arena. O Paraguai tem 27, o Jô agora chega a 26 gols marcados. Foi uma boa atuação, elogiada até pelo técnico Silvinho. Já o suficiente para o Corinthians desistir de ir no mercado procurar um centroavante? Ainda não. O torcedor ainda reclama da falta de mobilidade do experiente atacante. Próximos jogos, Fluminense fora e o clássico com São Paulo aqui mesmo na Neoquímica Arena. Falou então alguns números aí que mostram a eficiência do Jô na Arena Corinthians. Em 59 jogos ele tem 26 gols marcados, é o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, atrás só do Ángel Romero. O Eugênio falou que já é possível notar assim certa evolução. Você vai por esse caminho também? Concorda? Consegue enxergar? O time tem menos medo de trabalhar com a bola, com o Cantillo trabalhando por dentro, sendo um jogador que tem espaço para trabalhar, para jogar, para acionar os companheiros. Ele vai bem. O Mosquito é a principal opção do time para gerar jogo, né, ofensivo, muito aberto pelo lado direito. Tem uma evolução, sim. E não tenho o menor pudor em falar, viu, Bruno? Porque se a opção de ataque realmente é a que tem, a melhor coisa que tem é recuperar o Jô, gente. Recupera o Jô, é um jogador que pode render. Aí ele não vai dar... ele não vai ser mais aquele jogador que foi há alguns anos, e nem tem tanto tempo assim. Ok, mas o que ele tem de qualidade com a bola e de presença diária, ele é superior a muitos centroavantes do futebol brasileiro ainda. Eu acho que tem alguns destaques e tem um ponto positivo aí na evolução do time com a bola. Isso tá melhor do Corinthians. E nas redes sociais, Eugênio, muito se falava sobre mosquito-dependência, como ele bola na trave, depois faz o cruzamento ali, como ele foi importante para essa criação ofensiva da equipe do Silvinho. Sim, é indiscutível, né? O Mosquito que vem de uma semana difícil, né? Pela perda do pai, todos esses problemas. Ele entrou em campo muito focado, muito concentrado, e ele é essa válvula de escape, né? É o cara da força, é o cara da velocidade, do drible pelo lado de campo, que vai para cima do adversário, que ajuda a construir. Acho, porém, a gente está falando aqui de evolução, já falei, o Marra também, é nítida essa evolução,
mas ainda está longe de ser um time que a gente possa dizer sólido, consistente no mais alto nível, né? Ele está saindo de uma situação ruim, ele vinha jogando muito mal, está melhorando, né? Precisamos pontuar o Sport, o adversário. O Sport também não é um dos melhores times do campeonato. Jogando em casa, o Corinthians conseguiu um volume de jogo suficiente, mas ainda no final deu uma afrouxada e sofreu um gol. Um gol nas costas do Fagner, cruzamento do Patrick, que teve espaço para fazer o cruzamento também em cima do Fábio Santos. Então, precisamos pontuar tudo isso. Não quer dizer que o Corinthians hoje, porque às vezes o torcedor entende ao contrário, né? A gente fala que houve evolução. Quer dizer então que já é o melhor do time do Brasil? Que não é isso. Mas ele melhorou em relação ao que estava jogando. Porque às vezes as conclusões são precipitadas a partir dos comentários. Sim. Precisa melhorar muito. Claro. O Marra falou do Jô. Sim, tem sido essa a opção do Silvinho, ou o Jô, ou o Luan. Acho que dá para colocar os dois juntos. Desde que eles participem do jogo, né? Desde que eles, sem a bola, também entreguem algo. Mas imagino que os dois juntos têm capacidade de gerar mais jogo ofensivo, junto com o Gustavo Mosquito pela ponta. Mas vocês acham que o teto qual é? Vocês já falaram em evolução, certo? Mas assim, tem muito mais a evoluir, Marra? Ou é um time que se jogar aí nessas melhores condições vai ficar ali 10º, 8º, 6º lugar? É mais ou menos por aí ou não? Dá para... Ou assim, é só não correr risco na parte de baixo? Qual que é o teto aí do Corinthians? Eu acho que dá para jogar, para ficar nisso aí que você falou. 6º, 7º, 8º, acho que dá para melhorar. Tem times melhores no campeonato, tem vários times melhores, mas eu não consigo desprezar um ingrediente que ele faz muita diferença no futebol. É o Corinthians. Vários times temem antes da bola rolar, respeitam muito, ficam tímidos. E isso... o Mário Marra está falando que camisa tal. Não, eu não falei isso, mas se você quiser interpretar dessa forma, aí pode interpretar. Várias vezes o Corinthians vai ser respeitado demais, mesmo não tendo tanto argumento futebolístico em campo, e isso vai acabar dando a oportunidade do Corinthians encontrar gols, encontrar vitórias. Eu acho que com o Silvinho tendo respaldo do trabalho, com a direção não aprontando grandes confusões, eu acho que é possível o Corinthians fazer um campeonato seguro, que pode até... Sul-Americana para mim é fato. O Corinthians vai buscar essa vaga. Acho que é por aí. Eugênio, e você acha que o Silvinho demora para mexer um pouco nesse time? Porque, como você bem falou ali, o Corinthians acabou sofrendo ali no finalzinho aquela pressãozinha um pouco até desnecessária, acabou chamando o Sport um pouco pro seu campo, né, com as mexidas na segunda etapa. Como um time que está em construção, em evolução, cada passo tem que ser dado com muita segurança, né? Ele não está pronto ainda, assim, está melhorando o time principal, né? O time titular está começando a achar um ritmo, mas aí qualquer peça que sai dali, você já perde um pouco dessa pegada, desse entrosamento que vai se criando. Então, ainda é sujeito a esse tipo de oscilação. E final de jogo também é muito da parte física, né? Se a gente fizer um levantamento estatístico, vai ver que nos últimos 15 minutos de jogo, isso em qualquer campeonato, né? É onde acontece a maior parte dos gols, né? Acontecem os gols em geral, porque você tem cansaço, você tem modificações nas equipes, né? Os times que estão perdendo mexem ali, buscam alternativas mais ofensivas, assumem mais riscos. E o Corinthians sofreu um pouco isso ontem, dessa síndrome de final de jogo. Mas foi suficiente para confirmar a vitória, né? Conseguir os 3 pontos. Isso foi muito importante. Ganhar o primeiro jogo em casa no campeonato com o Silvinho, isso dá